quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. A resposta do povo de Jonadab e dos filhos de Recabe foi: não, nós não iremos fazer parte deste banquete, nós não comeremos. E a razão é básica, a razão é única. Um dia o nosso pai disse que nós não deveríamos beber vinho, e nós até hoje obedecemos o que ele nos disse para não fazermos. E aqui eu tenho uma curiosidade, quanto aos desejos do coração dos homens. Muitos de nós, por vezes, queremos fazer aquilo que não nos é permitido. Nutrimos dentro do nosso coração esse desejo, e muitas vezes de maneira intensa, de fazer aquilo que não nos é permitido. Agora você imagina quando um representante de Deus, um homem de Deus, um profeta, chega e diz assim: pode fazer. Tem gente que só está esperando que o pastor faça isso, para poder sair por aí fazendo um montão de coisa, O profeta fez. O profeta disse para eles: ó, comam, bebam. O profeta poderia ter de repente argumentado: foi Deus que mandou. Ou seja, validou, tem autorização, tem a permissão do pastor para ir àquele lugar que eu não deveria, para tocar naquela coisa que eu não deveria, para fazer aquilo que eu não deveria. O pastor deixou. O pastor falou que não tem problema nenhum. Não é assim? Tem gente que parece que só está esperando ouvir isso da liderança da igreja. E agora o profeta diz aos recabitas: faça. E qual a resposta deles? Não. Isso nada mais é o cumprimento da palavra de Deus. Porque Pedro fala isso quando tentam calá-lo, lá no livro de Atos, capítulo 4. O que ele diz? Vejam vocês, escribas e fariseus, se compete obedecer a vós ou a Deus. Ou seja, mesmo que os homens e mesmo aqueles investidos de autoridade cheguem em você, inclusive o seu pastor e o seu presbítero, digam para você: faça, mas esses fazeres, estes comportamentos sejam pecaminosos e contrários à vontade de Deus, a atitude que se espera do homem e da mulher que é fiel a ele é: não vou fazer, ainda que seja você, pastor, ainda que seja você a me mandar fazer. Não é verdade? É isso que o texto está falando. E eles então dizem não ao profeta. Passado isso, o profeta então é chamado de volta para conversar com Deus. E a partir do verso 12, Deus faz a aplicação. Lembra, eu disse que Deus utiliza aqui quase como uma estratégia didática, Chama o profeta, pede para o profeta fazer isso com o povo, e através da atitude do povo ensina alguma coisa ao profeta. E agora Deus faz a aplicação. Verso 12, ele diz assim, 12 e 13: Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras, diz o Senhor? As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até ao dia de hoje não beberam. Antes obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Deus então chama de volta o profeta, como se dissesse assim: viu? Eu tenho falado desde madrugada. A expressão desde madrugada tem como propósito dar a ênfase de o tempo todo. Tenho falado por meio dos meus profetas o tempo todo, chamado a atenção do meu povo,
pedido a eles, ordenado a eles que se arrependam, ordenado a eles que abandonem os ídolos, ordenado a eles que passem a praticar as boas obras, e o que eles fazem? Não me obedecem. No entanto, esse povo, os recabitas, escutaram um dia o mandamento do seu pai e até hoje obedecem ao pai. Ou seja, um povo escuta há gerações o que um homem ensinou, mas o meu povo que escuta o Senhor do universo não me ouve, não me obedece, não dá atenção às minhas palavras. Então, Jeremias, vá e fala isso para o povo. Vá e anuncie esta verdade para o povo. Só que Deus faz um aviso. Deus aqui, ele vai cumprir aquilo que ele havia ensinado no livro da lei, que quando ele se revela a Moisés, ele vai dizer que a obediência traz bênção e a desobediência traz maldição. Não é isso? Ele disse isso para Moisés. E mais do que isso, Deus também vai começar a mostrar aqui que ele vai cumprir os 10 mandamentos, especialmente o 4º mandamento, que tem a ver com a longevidade dos filhos que honram e obedecem a seus pais. E aí, tendo esse pano de fundo da aliança, ele diz o seguinte: então você vá, diga ao povo que eles não estão me obedecendo da mesma forma como o povo dos recabitas obedecem ao pai, mas diga a eles também que existem consequências, tanto para quem obedece, quanto para quem desobedece. Veja só quais são as consequências de quem obedece e quais são os resultados de quem desobedece, a partir do verso de número 16. Ele diz: visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que eles ordenaram, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, o Deus dos exércitos de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não me obedeceram. Clamei a eles e não responderam. Olha, quanto aos que desobedecem, eu trarei sobre eles todo o meu juízo. E quanto aos que obedecem? Verso 18: a casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: pois que obedecestes ao meu mandamento, ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou, por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Aos desobediência cumprirei o meu juízo, aos obedientes cumprirei as minhas promessas. O meu juízo virá sobre os que desobedecem à minha palavra. A minha promessa virá sobre aqueles que me obedecem. O povo desobedeceu, sobre ele virá o meu juízo. Os filhos de Jonadab obedeceram, sobre eles virá a minha promessa. Deus ensina Jeremias e ordena Jeremias que assim ensine. Mas o que isso tem a ver comigo, com você, nesta noite? Uma vez que o tema que eu propus é a obediência a Deus e os resultados do que ela nos traz, eu quero propor aqui pelo menos 3 aplicações. A primeira delas tem a ver com aquilo que acontece no lar, na família. Perceba que o contexto da obediência que Deus utiliza-se para ilustrar a obediência que Ele requer do povo é o contexto da família. Quem é que Ele pegou para ilustrar, para exemplificar? Uma família. Ele tomou como exemplo as relações de uma família. O pai ensinou aos filhos, que por sua vez ensinou aos outros filhos,
dizia aos descendentes, por algumas gerações, que eles não deveriam desobedecer ao pai em determinados comportamentos. O que fizeram os filhos? Honraram e obedeceram os pais por gerações. Não é? Por gerações eles honraram e obedeceram os pais. Queridos, hoje tem sido complicado, né? Essa relação pais e filhos, e principalmente no que diz respeito à honra e obediência dos filhos para com os pais. Esses dias que eu vim de Mato Grosso para cá, quando eu desci ali no aeroporto de Guarulhos, e eu estava aguardando na esteira a minha mala, eu observei uma cena triste inclusive, de um pai com um filho. O pai e o filho deveria ter por volta de uns 4 anos de idade mais ou menos, e o pai aguardando junto do filho e da mãe, a mãe com o bebê de colo e ele uns 4 anos mais ou menos, e o pai ali ao lado dele. E aí ele saía de perto do pai, botava a mão na esteira, e o pai dizia para ele assim: não, filho, vai te machucar. Ele ia lá de novo, botava a mão na esteira: não, filho, vai te machucar. E o pai foi perdendo a paciência, né? E ele fazia e tudo mais. Até teve um momento em que o pai pegou ele pelo braço, puxou ele no canto e disse assim: eu já não disse para você, não faz isso? Ele olhou para o pai assim, de canto de olho, de baixo para cima, e disse assim: não precisa falar, eu já ouvi. E adivinha o que ele fez? Botou a mão de novo. Um outro rapaz que estava ao meu lado falou assim: onde é que nós vamos parar? Pai fala, filho não obedece. E eu tenho certeza que muitos de vocês poderiam também contar outros exemplos disso. Esse é apenas um. Infeliz, mas apenas um. Tem sido complicado isso dentro das relações familiares. É claro que eu não tiro a responsabilidade dos pais de educarem corretamente seus filhos, porque às vezes os pais provocam seus filhos a ira, como diz o apóstolo Paulo. Claro que os pais também precisam tomar cuidados para isso. Mas na relação familiar, cada um precisa cumprir seu devido papel. Não é papel dos pais convencer os filhos a honrarem a eles. É papel dos filhos, independente dos pais, de honrarem e obedecerem aos pais. Claro, é papel dos pais educarem seus filhos no caminho do Senhor e não levá-los à ira. Mas é papel dos pais. Os filhos não podem utilizar isso como medida do tipo: se você fizer a sua parte, eu faço a minha. Cabe a cada um cumprir na relação familiar o seu papel. Porque se cada um começasse a fazer isso, certamente nós teríamos hoje famílias completamente diferentes, especialmente dentro das nossas igrejas. Portanto, essa é a primeira aplicação que a gente pode fazer. O contexto que tudo isso acontece é na família, na relação pais e filhos. E o interessante é que Deus promete cumprir as suas promessas para com aqueles que obedecem e honram. Não é isso que diz o verso de número 19? Deus está cumprindo aqui o 4º mandamento, porque o 4º mandamento diz que aqueles filhos que honrarem e obedecerem os seus pais terão o quê? Longevidade, anos de vida, gerações abençoadas, não é? E aqui o que está acontecendo? Deus está prometendo aos filhos de Recabe, Ele está dizendo: olha, porque eles honraram os pais ao obedecerem, eu farei com que daquela família nunca falte alguém que seja crente, que ame a Deus, que ande no meu caminho. Será que tem alguma outra bênção que os pais desejam mais intensamente para os seus filhos? Como é triste ouvir mães chorando e pais se lamentando porque seus filhos não estão na igreja, se afastaram. Eu tenho certeza que o desejo mais intenso de um homem e de uma mulher que tem filhos e são crentes, amam a Cristo de todos os seus corações, de todo o seu coração, é que seus filhos também sejam fiéis a Deus e andem no
caminho do Senhor, seus netos também, seus bisnetos também, enfim, seus descendentes. E aqui a palavra está dizendo que isso pode vir a ser ou pode vir a acontecer dependendo da nossa obediência à voz e aos mandamentos de Deus. Ele está dizendo que se formos ou se procurarmos ser obedientes a Ele, estas coisas podem acontecer. Nós poderemos experimentar na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, estas coisas. No entanto, eu gostaria de fazer uma segunda aplicação do contexto familiar para o contexto da nossa relação com Deus como um todo. Porque, na verdade, a família aqui é utilizada apenas como uma ilustração da obediência que devemos a Deus, não é? Portanto, o texto está dizendo: eu quero, meu povo, que vocês me honrem ao me obedecerem, ao ouvirem a minha voz, da mesma forma que a família de Recabe obedeciam à voz do seu pai. Eu quero de vocês obediência. E mais uma vez aqui a promessa: para os desobedientes, juízo; para os obedientes, cumprimento das promessas de Deus. Agora eu quero fazer uma ressalva. Nem eu, nem você conseguiremos obedecer a Deus separados de Cristo. Cristo é o cumprimento perfeito da lei de Deus. Eu poderia aqui apontar para você e exigir de você uma tomada de decisão, dizendo a você que você precisa sair hoje deste lugar com o coração disposto e resoluto de dizer: olha, eu quero a partir de hoje ser obediente a Deus. É a minha função dizer isso a você, como seu pastor e como profeta da palavra de Deus. Porém, sem Cristo, nem eu, nem você, nenhum de nós haveremos de obedecer. Se hoje aqueles que foram regenerados podem ouvir esta palavra e colocarem em prática, é porque um dia Cristo obedeceu perfeitamente a lei de Deus ao morrer na cruz por nós. Quando Ele se submeteu à lei, inclusive a ponto de se entregar na cruz por nós, Ele cumpriu por nós a lei, para que agora, unidos com Ele, pudéssemos ter a condição de cumprir os mandamentos do Senhor. Portanto, saia daqui com esta palavra: eu preciso, eu quero obedecer à vontade de Deus. Mas se lembre, você precisa contar, mais do que contar, com o auxílio de Cristo. Você precisa estar unido a Ele para conseguir fazer isso. Peça que Cristo, pela obra graciosa dele que operou na cruz em seu lugar e a seu favor, hoje na sua vida, te capacite a obedecer aos mandamentos de Deus e, consequentemente, receber as bênçãos que Ele tem para derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história e sobre a nossa igreja. Amém? Amém. Portanto, queridos, ainda que o mundo tenha dificuldades para obedecer aos pais, aos poderes civis, às autoridades eclesiásticas, nós, homens e mulheres de Deus, não devemos ter para obedecer a Deus, nosso Criador, Salvador e Redentor. Amém? Amém. Vamos orar? Abaixe sua fronte e oremos a Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado pela sua palavra, que ela, ó Deus, nos desafie por meio da fé em Cristo e no auxílio da sua graça, cumprir aquilo que o Senhor quer que cumpramos, que são os seus mandamentos. Abençoa a tua igreja nesta noite e a cada um de nós, para que, Deus, com a disposição do coração, consigamos fazer isso para a tua glória, para as bênçãos que certamente o Senhor tem para derramar sobre cada um de nós. Assim nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém.